Eu queria ler com você um trecho que está em 2 Coríntios, capítulo 6, versos de 14 a 18. 2 Coríntios, capítulo 6, de 14 a 18, dentro desse plano da gente estar meditando na carta de Paulo aos Coríntios. Paulo ele devia estar preocupado com o comportamento de alguns irmãos lá da igreja de Corinto. Você sabe que às vezes um pequeno desvio hoje não significa nada, mas esse pequeno desvio vai nos levar a lugares muito distantes amanhã, não é? Então Paulo, preocupado com a conduta de alguns irmãos, ele escreve esse texto, porque ele está preocupado com o relacionamento dos irmãos em Cristo com outras pessoas que não eram do corpo de Cristo, tá? Então, preocupado com o nível de relacionamento deles com os outros, ele escreve esse texto aqui. E olha o que ele diz. Estamos juntos? Diz assim, ó: não se ponham em julgo desigual com os descrentes, pois o que tem em comum a justiça com a iniquidade? Ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Que harmonia há entre Cristo e Belial? Que há em comum entre o crente e o descrente? Que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Pois somos templo do Deus vivo. Como disse Deus: habitarei com eles e entre eles andarei. Serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Portanto, o Senhor diz: saiam do meio deles e separem-se, não toquem em coisas impuras, e eu os receberei, e serei o pai de vocês, e vocês serão os meus filhos e as minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Amém? Quem já é filho de Deus aqui? Aleluia. Há prazer nisso? Há alegria em ser chamado filho de Deus, em fazer parte da família de Deus? Louvado seja Deus por isso. Nós escolhemos um tema para a mensagem de hoje, e esse tema é o temor ao Senhor, ou o temor a Deus, ele gera bênção para as nossas vidas. Quem acredita nisso? Diga amém. Legal. Essa era a preocupação de Paulo. O grau de relacionamento com as pessoas que não pertencem a Deus. Mas, antes de falar sobre isto, eu queria chamar a sua atenção e destacar o seguinte: como é que Deus olha para a humanidade? Como é que Deus vê as pessoas? Há uns dias atrás, nós estávamos meditando aqui na igreja, em 2 Coríntios 5,16, quando Paulo disse assim: agora, daqui por diante, a ninguém mais vejo segundo a carne. Lembram disso? Quem é que se lembra disso? Domingo, no culto, na igreja, alguma coisa assim, né? Paulo disse lá: a ninguém vejo segundo a carne. Daqui por diante, a ninguém mais vou ver segundo a carne. E enfatizei isso, que foi uma decisão que Paulo tomou na sua vida. Parece que a impressão que dá é que ele vinha vivendo de uma forma natural, sério com relação àquilo que ele conhecia, aos princípios que ele defendia, sério no seu relacionamento com Deus, mas ele ainda se relacionava com as pessoas baseado talvez em motivos equivocados, porque ele olhava para as pessoas com olhos na carne. Mas descobrindo que havia necessidade de um cuidado maior nessa situação, então Paulo diz que daqui por diante, a ninguém mais olho segundo a carne, ou seja, ele vai lidar com as pessoas do ponto de vista espiritual, procurando olhar para as pessoas como Deus olha. Eu queria tentar enxergar dentro desse contexto, como é que Deus lá de cima olha para a humanidade. Como é que Deus separa a humanidade? Porque nós temos alguns critérios que normalmente usamos. Aquele a quem mais amamos, aquele que mais me agrada, aquele daquela cor. A gente ainda vive debaixo de conceitos raciais. Aquele que defende aquela ideologia,
aquele que tem dinheiro, e nesse caso nós também selecionamos as pessoas às vezes por interesse. Nós usamos alguns critérios para selecionar pessoas, para selecionar amigos, para selecionar sócios, para arrumar marido, esposa. Nós usamos alguns critérios nossos. Mas a verdade é como é que Deus olha, e essa é a preocupação. Porque se nós precisamos enxergar como Deus, nós precisamos saber como é que Deus vê as coisas. E olha o que a Bíblia diz a respeito disso. Verso 14. Verso 14. Não se ponham em julgo desigual com os... então nós já achamos uma categoria. Como é que chama essa categoria? Descrentes. Então Deus está falando com uma igreja, Deus está falando com o seu povo, sim ou não? Então Deus está falando com os crentes, os nascidos de novo, os salvos. Então aqui nós já percebemos que Deus olha e vê os que nasceram de novo e fazem parte da igreja, e Ele vê os descrentes que estão fora desse corpo. E Ele continua: pois o que tem em comum a justiça com a iniquidade. E agora então ele já aponta, não é só ser crente e não crente. Ele atribui a estes que são crentes, ele os chama aqui de justiça. E esses que estão aqui? Iniquidade, iníquo. Isso é muito forte. Continuando, ou que comunhão pode ter? Quem está aqui, como é que ele chama? E os que estão lá? É forte ou não é? Percebe que luz e trevas, irmãos, não é meia luz, não é uma penumbra, é uma diferença total. Total. Eu não sei, eu acho que foi lá da casa, não lembro com quem estava conversando recentemente, nós falamos exatamente da casa de recuperação. E alguém já disse assim para mim: pastor, chegando lá, nós vamos ter que levantar um grande clamor, ungir tudo com óleo, porque olha o tipo de pessoa que estava ocupando aquele lugar lá. Então imagine como aquele lugar é carregado, imagine o que não deve ter de coisa ruim lá dentro. Eu falei: filho, tudo bem, mas isso não me preocupa não, porque eu sou daqueles que acreditam que quando a gente acende a luz, dá a linha, filho. Quando a gente acende a luz, não sobe espaço para trevas não, a não ser que você encubra a lâmpada. É ou não é? Encobriu a lâmpada, fica escuro. Mas se deixar a lâmpada exposta, beleza. Que comunhão pode ter a luz com as trevas? E assim ele está classificando. Que mais? Que harmonia há entre Cristo e Belial. Mas Belial é um? Belial é um demônio. Tem uma outra versão que traduz como ídolo. Então, olha como ele está classificando, não sou eu, é Deus. Ele está falando desses que estão em? Os que estão aqui. Estão em? Cristo. E os que estão lá? Belial. Eu vou mudar, viu, o critério. Porque a Bíblia diz assim, que ele dirá aos que estiverem à direita: vinde, benditos do meu Pai. Mas os que estiverem à esquerda, ele dirá: apartai-vos de mim, porque nunca vos conheci. É o que diz a Bíblia, né? Agora, essa é a esquerda minha, não é? Mas é a direita sua. Então nós estamos com um problema. Como sou eu que estou falando, então fica a direita minha. Tá bom? Brincadeira, só para chamar atenção. Mas olha o que ele diz, irmãos: aquele que está em Cristo e os que estão servindo a demônios. Aí ele confirma. Que comunhão, então, o que harmonia, o que há em comum entre o crente e o descrente? São só perguntas retóricas, porque é óbvio que a resposta é nada. Absolutamente nada. Tá? Que acordo há entre o templo de Deus, e o ídolos? Pois somos o templo do Deus vivo, como disse Deus: habitarei com eles e entre eles andarei. Mas espera lá, vamos lá. Quantos grupos Deus identificou
quando ele olhou para a humanidade? Só dois. Só dois grupos, não tem três. Não tem os dos mais queridos, não tem os mais favorecidos, não tem aqueles que são legais, não tem aqueles que são dessa cor da pele, não tem o terceiro, não tem um quarto, não tem um quinto, não tem, apenas dois grupos. E você pode gostar dessa ideia ou não gostar desta ideia, mas isso não vai mudar o fato de que Deus olha e vê apenas dois grupos. Dois grupos. E as colocações que ele faz são muito fortes. Olha aqui, ó. Que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Mas por que eu estou enfatizando isso? Porque em todas as perguntas que ele fez, e quando ele estabelece a comparação entre um e outro, é óbvio que ele espera uma resposta de nós. E essa resposta deve ser um grito bem alto: não! Se a resposta é essa, que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Nenhum, Senhor. Que tipo de comunhão? Volta no 14. 14, isso. Por exemplo, aqui não é uma pergunta, aqui é uma afirmação. É a direção que Deus dá, e depois ele justifica com as perguntas. O que Deus mandou? Qual é a ordem de Deus? Não se ponham em julgo desigual com os descrentes. Essa é a ordem. E ele justifica, dizendo o quê? Pois o que tem em comum a justiça com a iniquidade? Qual que é a nossa resposta? Nada em comum. Ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Nenhuma. Põe o outro. Que harmonia há entre Cristo e um demônio? Nenhuma. Que há em comum entre o crente e o descrente? Percebe que essa última pergunta aqui, ela é extremamente sutil, porque lá ele fala de luz, ele fala de trevas, ele fala de demônio, ele fala daquele, mas ele não está falando diretamente a você ou a mim. É claro que está subentendido que ele está falando de você e de mim, mas só que aqui ele está sendo muito claro, para que não haja dúvida de quem ele está falando, do crente e do descrente. Não há relacionamento. Deus está olhando a humanidade, e ele vê a humanidade em dois grupos, irmãos. Simples assim. Não há uma outra maneira de enxergar. Ele vê aqueles que estão em Cristo e se tornaram novas criaturas, e aqueles que ainda são velhas criaturas. Ele olha aqueles que foram libertos e transportados do império das trevas para o Filho, o reino do Filho do seu amor. E ele olha para aqueles que ainda estão escravizados e servindo Servindo a quem? Ao diabo. Não tem terceiro. Não tem aquele, não, ele não está servindo o diabo, não, mas ele, você já ouviu essa expressão? Só falta se converter, porque que pessoa maravilhosa que é. Já ouviu isso? Nossa, só falta se converter, porque olha, honesto, pensa numa pessoa honesta, é ele. Não, o que é pior? Ser um desonesto que se converteu e está indo para o céu, ou ser um honesto não convertido que está indo para o inferno? Não estou comparando, dizendo que é melhor ser desonesto. Estou dizendo que é melhor ser um desonesto que reconhece a desonestidade e encontra nela a necessidade de servir ao Senhor Jesus e se entregar a Ele. Então, não tem. Volta para o 14, por favor. Quando ele diz, não se ponham em julgo desigual, normalmente se interpreta esse versículo falando a respeito de casamento. Olha, crente não pode casar com incrédulo, viu? O crente não pode casar com não crente. Sim, eu acredito nisso e defendo isso. E já perdi amizades e membros da igreja por causa disso, não é? Mas se aplica, mas não é só isso. Na verdade, irmãos, olha, para você sentir o que isso representa para Deus, essa palavra que Paulo usou aí, que foi traduzida como jugo desigual, a palavra grega é aquela que era usada para falar daquela prática usada por alguns,
que colocavam animais de raças diferentes para cruzar. Aquelas pessoas sem critério moral, sem critério ético, que colocava um cachorro para cruzar com uma porca, para ver no que vai dar. É esse termo que era usado. Sabe o que está dizendo? Que qualquer relação, ou que dependendo do nível de relação que você for estabelecer com o não crente, para Deus é a mesma coisa que um cruzamento entre pessoas, entre animais de raças diferentes. Espécies, obrigado. O cruzamento entre animais de espécies diferentes. Olha o que isso pesa para Deus. Porque não tem dois grupos, irmãos. Por isso que o anseio de Deus é que toda a humanidade tenha a revelação de Cristo Jesus. E é por isso que Deus não enviou seu Filho de volta ainda à terra. A Bíblia diz assim que o Senhor não retarda a sua palavra, antes ele é longânimo, não querendo que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento. Por quê? Para que as pessoas ouçam de Jesus e tenham assim a oportunidade em escolhê-lo como Senhor e Salvador de suas vidas. Porque se isso não acontecer, as pessoas continuarão sendo trevas, continuarão sendo iníquas, continuarão sendo injustos, continuarão sendo Belial, demônios, ídolos. É assim que Deus vê. E esse é o grande alerta, que para nós, trazendo para a prática, deve soar assim. Você está procurando um namorado? Que tipo de namorado você está procurando? Ou uma namorada? Que tipo de namorada você está procurando? Que tipo? O que é importante para você? O que é importante? Você vai montar um negócio? Vai fazer uma sociedade? Que tipo de sócio você procura? Quem é essa pessoa com a qual você está se aliançando? E é isso que o texto está dizendo. E por aí afora. E aí o que nós devemos identificar os níveis de relacionamento que nós temos. Baseado em tudo isso que você ouviu e na maneira como Deus classifica. Lembre-se, se você está desse lado de cá, você vai ter como melhor amigo aquele que está do lado de lá? Faz sentido? Porque que comunhão há entre a luz e as trevas? É disso que está falando. Não é ser amigo. Não é não amar. Não é ignorar e desprezar as pessoas, não. Porque você tem que levar um entendimento baseado em todo o contexto bíblico. Quando esse texto fala para nós nos separarmos dele, ele não está falando de não convivermos com eles, mas estabelecermos os limites de influência que eles têm sobre nós. Você escolhe um melhor amigo, uma pessoa que é ímpia, uma pessoa da escola, uma pessoa do trabalho, um parente que tanto te ajudou, mas que não teme ao Senhor? Que tipo de influência esta pessoa vai ter sobre a sua vida? O que você está dizendo para Deus? É por isso que a Bíblia fala, e nós devemos tomar muito cuidado nas nossas relações de dependência dos outros. Dos outros. Você vai procurar um dinheiro emprestado com uma pessoa que não é crente? Que não tem o temor de Deus? Que zomba das coisas de Deus? E ainda que é capaz de olhar para você e dizer assim, ó, esse é crente. Mas olha a situação dele. E eu que sou descrente, que estou emprestando dinheiro para ele. Você está engrandecendo o nome de Deus num relacionamento desses? Ou você está envergonhando? Que testemunho é? Além do que, você fica devedor do favor para esta pessoa. E você ficando devedor do favor, você vai ter autoridade para falar de Cristo para esta pessoa? Ou vai se sentir constrangida? Isso é julgo desigual. E aí você vai. E você vai selecionando.
você vai selecionando aquilo que serve e o que não serve para você. E é isso que Deus espera. Que nós tenhamos cuidado. É por isso que nós não fazemos casamento de crente com não crente. Eu faço casamento de 2 não crentes. Às vezes é muito comum. A pessoa vem, mas ele frequentava a igreja, ele gosta muito do Senhor e da igreja. A menina não é crente. O senhor faz? Faço. Faço com muita alegria, porque do meu ponto de vista nenhum dos dois são. Pode gostar de mim, pode ser simpático, mas se não está aqui é porque tem coisa errada. Porque ele ainda não teme o Senhor o quanto deveria temer. Então eu vou e faço o casamento, mas na intenção de pregar o Evangelho, quem sabe eles se convertem. Agora, se falar para mim, eu sou crente, e ele, não, mas ele é legal, não faço. Não faço e não abençoo. Nós tivemos na nossa igreja líder de ministério, excelente, líder de ministério infantil, trabalhava, se dedicava ao ministério. O ministério fluía uma beleza na mão dela. Começou a namorar com um rapaz, não crente. Foi-lhe avisado, insistiu. Foi-lhe avisado, insistiu. Continuou o namoro, avisando, falando. O rapaz, próximo do casamento, começa a frequentar a igreja, aquela coisa toda, participar dos cultos, mas não, eu tenho minha religião. Chega para o casamento, eles sentam os 2 na minha frente e dizem, pastor, queríamos muito que o senhor faça o nosso casamento. Eu falei, eu também gostaria muito de fazer, pena que eu não posso. Mas o que o senhor tem contra nós? Eu? Nada. Nada, o que eu não quero é que Deus tenha alguma coisa contra mim. É simples, porque de capa a capa na Bíblia ela condena o relacionamento do crente com o não crente. Isso não sou eu que invento. De capa a capa, você vai encontrar isso em Gênesis, você vai encontrar isso em Apocalipse, Deus fazendo distinção entre os que são seus e os que não são. E Deus não quer que se misture, por todas essas razões que ele apresentou aqui. Mas é legal, mas é trabalhador, mas é honesto, mas é até íntegro. Você precisa ver como ele trata tão bem a minha mãe. Qual é o critério que você usa? É isso que está dizendo. Então a resposta é não. A minha resposta é não. Eu lembro na igreja quando nós tínhamos aqui a Val, que faleceu, foi assassinada. Luilena, obrigado. Nós tínhamos a Luilena, eu já contei a história aqui. Uma menina que, filha de um casal, pai alcoólatra, mãe epilética, não conseguiam nada na vida, muita necessidade. Vimos por várias vezes essa menina desmaiar no culto por falta de alimentação. Com muito custo, essa menina terminou o 2º grau e ingressou numa faculdade de arquitetura, se eu não me engano. E foi lá fazer na faculdade, com todos os esforços, quantas vezes passando fome na faculdade, lutou, para fazer a faculdade. Ela termina a faculdade, mas não consegue se graduar porque ela não havia pago a faculdade. Não tinha pago, não conseguiu o diploma, porque não tinha dinheiro, tinha que ajudar a casa, tudo. E sem o diploma não conseguiu trabalho na área, nem nada. Aí ela descobriu um rapaz muito joia, muito legal, que eu também tive a oportunidade de conhecer. Esse rapaz que era um colega de classe dela, apaixonado por ela, o rapaz com a vida feita, estabilizada, carro, casa, com tudo pronto para casar. E vem querer namorar com ela. Esse mesmo rapaz arrumou um emprego para ela na área. Com esse trabalho ela pôde pagar a faculdade, quitar o seu débito, tirar o diploma e começar o seu trabalho tão sonhado como arquiteta. Ela estava vivendo o melhor momento da sua vida, ela estava feliz porque ela havia acabado de comprar um carro novo, que alegria! Você vê o progresso na vida da pessoa. E esse rapaz, o grande benfeitor da vida dela, o grande benfeitor, foi pedir para namorar com ela. E aquela menina também passou por tanta demonstração de carinho, passou a gostar dele. Só tinha um problema? Qual era? E aquela menina chorou ao dizer não para ele, mas foi fiel ao Senhor. Foi fiel ao Senhor.
Pouco tempo depois, ela estava na porta do carro, estava dentro do carro com uma irmã, na porta da casa, e as duas pararam para orar. Foi o tempinho de parar o carro para orar. Saiu da igreja, foi lá para orar. E quando está lá, quando chega lá, um bandido aparece com o revólver na mão, começa a bater no vidro, pedindo para que ela abrisse, e ela não abriu. Intuitivamente, ela colocou, engatou o carro e saiu com tudo, com o carro em disparado. De trás, o bandido pega e dispara alguns tiros. Um deles acerta ela bem na coluna. Aquela menina ficou em coma uns dias e veio a falecer. Para tornar tudo mais emocionante, a Lúcia com algumas irmãs foram na casa dela buscar a roupa para trocá-la para o sepultamento, porque os pais não tinham a menor condição de fazer isso. E elas foram lá, e quando abriram as gavetas dela, a roupinha dela, aquelas coisas todas, separando a roupa, encontraram uma carta que ela havia escrito para Deus. E nessa carta, entre outras coisas, ela estava pontuando e agradecendo a Deus por todas as suas vitórias. Ela tinha feito aniversário, e no aniversário dela, ela escreveu essa carta de gratidão, agradecendo a Deus por tudo que Deus tinha feito na vida dela. E terminando a carta, ela diz: o Senhor sabe que só tem uma coisa que me falta e que eu gostaria tanto de ter, é um marido. E ela ainda disse: eu sei que o Senhor já tem escolhido para mim, e se está demorando tanto, é porque vai ser uma pessoa muito especial. E a última frase da sua carta foi: mas pai, eu não gostaria de completar mais um aniversário sem ter essa pessoa ao meu lado. E Deus atendeu a oração dela, ao pedido dela. Ela não completou outro aniversário, ela partiu para estar ao lado de Jesus. Pessoas que não negociam. Uma vez eu fui chamado, um irmão nosso estava prosperando muito, prosperando, tinha muitas lojas, muita coisa, tudo tal, no auge do sucesso, ainda novo, mas no auge, prosperando muito. E me chamou a Lúcia e eu para almoçar com eles, e ele ia me mostrar as lojas que ele havia conquistado. Ele me levou na loja, aquela loja gigante. O governador do estado esteve na inauguração. Aquela loja, outras lojas, a coisa mais linda, tudo. E eu ia saindo do carro, de uma loja para outra, ele me mostrando. E ele tinha 2 sócios que não eram crentes. Quando ele me mostrou, não tinha nem mostrado tudo, só havia mostrado metade do seu reino, né? Aí ele colocou no carro: vamos para casa almoçar. Vamos. Estava indo no caminho da casa dele, ele no caminho, eu quieto. Ele vira para mim e diz assim: e aí, pastor, o que o senhor achou das lojas? Das lojas? Lindas, maravilhosas, nossa, top. Legal, pastor, estou muito contente. Eu não. Eu não estou, não. Por quê? Porque você sabe o que a Bíblia diz sobre sociedade com não crente. Eles não estão fazendo nada errado. Eles, do jeito deles, cumprindo o papel deles. Quem está agindo errado é você. Você que está ignorando o que Deus diz, você que está ignorando qual é a orientação dele para a sua vida, e a hora que sobrar para você, vai sobrar para eles também. Isso não é justo. Então, meu amigo, eu sei que você não pediu minha opinião, mas se você quer a minha opinião, ofereça a sua parte para eles hoje. Pegue o que eles derem, se derem, e se eles não derem nada, saia com uma mão na frente e outra atrás, mas saia com a bênção. Saia com a bênção. Foi a mesma história de Jesus com aquele jovem, né? Cumpra os mandamentos, eu já cumpri. Ah, que legal, então vende tudo que tem e dá aos pobres. E aí, sai de marcha ré. Obviamente, a nossa amizade nunca teve mais o mesmo brilho. Nunca mais eu fui chamado do paizão. O senhor é meu pai, o senhor é meu pai, o senhor é meu pai. Aliás, vira e mexe, aparece gente assim na igreja, né? O senhor é meu pai, o senhor é meu pai, o senhor é meu pai. Até eu falo não. A hora que eu digo não, já virou padrasto.
sabe? É sempre assim. E não é ser boca de profeta, profeta do mal. Estragou a vida dele e dos outros. Simplesmente. E por isso que o tema dessa mensagem foi sobre o temor do Senhor atrai bênção. Porque uma pessoa que teme a Deus, deixa eu ver, acho que eu até escrevi alguma coisa assim. Ó. O que é temor? Temor, eu disse assim, é o respeito por quem Deus é. É o respeito, mas também é o medo das consequências por desobedecê-lo. Tem que caminhar junto. Tem que caminhar junto. Porque tem muito filho que diz que ama o pai, que respeita o pai, mas que nas costas do pai apronta a barbaridade. E não tem medo das consequências. E é tão comum você encontrar pessoas que dizem que Deus é tudo, que Deus é maravilhoso, que Deus é perfeito, mas que não se dispõem a obedecê-lo de verdade. Porque não há temor. Porque normalmente as nossas escolhas que fazemos, seja pela sociedade, seja por um esposo, esposa, por uma amizade, normalmente essas escolhas são baseadas em o que me agrada. Quando uma pessoa se dispõe a desprezar a vontade de Deus e se casa com um homem ou uma mulher que não pertence ao reino de Deus, sabe o que ela está dizendo para Deus? O Senhor é muito radical, não tem nada a ver. E o que motiva? É porque essa pessoa agrada aquele que está fazendo a escolha. Ele satisfaz a minha necessidade, ele vai se satisfazer ou ela vai satisfazer a minha necessidade, sem se dar conta que o que está dizendo para Deus é: o Senhor não é capaz de preencher a minha alegria. Quando escolhe um sócio que não teme ao Senhor, qual que é o cuidado? Qual que é a ambição dessa pessoa? Glorificar a Deus com o seu negócio? Não, não é. E pode chamar pastor para orar, pode chamar pastor para ungir. Deus sabe que é balela. Porque no fundo, quando uma pessoa escolhe alguém que não teme ao Senhor para fazer negócios, é porque ele está pensando na sua própria prosperidade. E não em agradar a Deus. E não em glorificar a Deus. Quando escolhe as amizades e não tem coragem de confrontar a amizade, por quê? Porque a amizade satisfaz uma necessidade da pessoa. E ela não tem coragem de confrontar isso. Ela está dizendo que é melhor esse amigo do que ter Jesus como amigo. E por isso o tema. O temor do Senhor é que atrai bênção. Quando essa pessoa decide, põe no verso 16 ou 17, põe o 16, por favor. (15) 16, 17. Portanto, o Senhor diz: saiam do meio deles e separem-se. Saiam do meio deles e separem-se. Deus quer uma exclusividade. E quando você teme a Deus e você tem realmente como propósito no seu coração o mais importante agradar a Deus, você já não olha mais para as suas necessidades, porque você acredita que delas Deus está cuidando. É por isso que algumas vezes eu já disse para as pessoas: não namora com ele não, filho. Faz assim, ó. Eu sei que dói ficar sozinha, eu sei que dói ver os outros namorando e você não, mas acredita em mim, é melhor você ir dormir abraçando um travesseiro do que se casar com a pessoa que não glorifica a Deus. É melhor. É melhor ser pobre. É melhor que hoje haja falta do que fazer um negócio que desagrada a Deus, que não glorifica a Deus, que desaponta a Deus. Mas agora, no fundo, irmãos, essas nossas escolhas, quando
quando nós escolhemos nos associarmos a pessoas que não temem a Deus, nós o fazemos pensando no nosso bem-estar, porque nós não acreditamos que Deus seja capaz de suprir as nossas necessidades. Mas Ele é. E é pela fé que nós acreditamos que Ele é poderoso para suprir em Cristo todas as nossas necessidades. Luilena passou e teve uma vida tão rápida neste mundo, tão rápida, mas ela deixou uma história de dignidade para contar. Luilena nunca se casou. Luilena, aos 30 e poucos anos de idade, morreu virgem, foi assassinada virgem. Alguém pode dizer que vida mais chata, que vida difícil Luilena teve. Ok, você pode pensar assim, talvez seja justo o seu pensamento, mas eu prefiro pensar que vida ela está tendo agora. Que vida a Luilena está tendo agora? Porque se o apóstolo Paulo falou, é verdade que é melhor morrer e estar com Cristo do que viver. Luilena já está experimentando isso. Ela não teve um marido, ela não teve um namorado, ela não teve sucesso na sua profissão, ela não alcançou nada, ela não viu a sua família sendo restaurada, não viu seus pais logo depois de desilusão acabaram morrendo. Luilena não viu o que este mundo tem para oferecer. Ela não desfrutou de nada do que esse mundo tem para oferecer, mas ela desfruta agora de tudo que Deus tem para ela e prometeu. O melhor de Deus está nas mãos dela hoje. E se nós não cremos nisso, no que cremos? Se isso não é sério, não é verdade para nós, então o que é? Então vamos admitir que eu não estou deste lado, eu ainda estou deste. E por isso eu fico à vontade para fazer as minhas escolhas. Mas se você acredita que você está deste lado, que você aceitou Jesus, que Jesus te fez nova criatura, então você tem que levar a sério as escolhas que você faz, de maneira que elas glorifiquem a Deus. Não, eu não vou trabalhar nesse emprego. Não importa o salário que ele me dê. Não importa. Mas ali eu vou ser obrigado a agir de uma forma que desagrada a Deus. Então eu não quero isso para a minha vida. Mas tem a promessa. Bota no 15. Que harmonia há entre Cristo e Belial? Que há em comum entre o crente e o descrente? Que resposta nós vamos dar? Nada, nenhuma. Não importa a beleza daquele rapaz, não importa o carro que ele tenha, não importa a vida que ele te ofereça, ele teme ao Senhor? Não. Que comunhão você pode ter com ele? Nenhuma. Eu prefiro manter a minha comunhão com Deus do que estar negociando com ele. 16. Está difícil hoje? 16 é o som. Eles não estão me ouvindo. Que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? E agora preste atenção. Preste atenção com a palavra de ânimo que Deus tem para você. Pois somos templo do Deus vivo. Quem é templo do Deus vivo? Eu sou templo do Deus vivo. Enquanto alguns estão sendo habitados por demônios, eu tenho o Espírito de Deus que habita em mim e me conduz à vida eterna. O Criador dos céus e da terra, o Senhor Todo-Poderoso, aquele que foi à cruz e venceu principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, Ele habita em mim, Ele habita em você. E é por isso que você pode dizer em claro e alto som que mal algum chegará à sua tenda, que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não vai ser atingido, porque você vive debaixo das asas do Todo-Poderoso, e aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, mal algum se chegará a ele. São as promessas da presença de Deus em nossa vida. Você não está só negociando uma conduta,
Você não está negociando apenas um valor de vida, você está negociando a presença do próprio Deus em você. Como Deus disse: habitarei com eles e entre eles andarei. Enoque andou com Deus. Uau, a Bíblia não fala nada de Enoque, a não ser o fato de que Enoque andou com Deus e andou com Deus até que ninguém mais o viu. Porque eu não preciso ser visto pelos homens, eu preciso ser visto por Deus. Quando tudo foi tirado de Davi, quando tudo foi tirado de Davi, Davi foge para não perder a própria vida. Ele vai lá no deserto, ele compõe um dos salmos mais lindos. Nesta terra árida, exausta e sem água, a minha alma tem sede de ti, o meu coração te almeja, porque a tua graça é melhor que a própria vida. Você pode morrer solteiro? Pode. Vai ser legal? Não. Mas ainda que você tenha aí seus 70 anos a mais de vida, o que são 70 anos perto da eternidade, onde você vai ser coroado de glória? É Deus. Talvez você não vai ter o maior luxo, talvez você não vai ter as melhores amizades, talvez algumas amizades vão te desprezar. Quem aqui não perdeu amigo quando conheceu a Jesus? Eu perdi muitos amigos, mas eu encontrei Jesus, que segurou na minha mão e passou a andar comigo e nunca mais me deixou. Nunca mais me deixou. Serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Irmãos, eu sou chamado povo de Deus. Eu sou chamado povo de Deus. O mundo vai te odiar? Vai. As pessoas vão fugir de você? Vão. Porque a presença de Deus na sua vida ofusca a vida deles. E eles vão fugir da sua presença. 17. Portanto, o Senhor diz: saiam do meio deles, separem-se. Não toquem em coisas impuras e eu os receberei. Não toque, eu os receberei, disse o Senhor. Eu queria terminar agora, ler um texto de Malaquias, capítulo 3, versos 16, 17 e 18. Malaquias, capítulo 3, 16, 17 e 18. Depois, aqueles que temiam o Senhor conversaram uns com os outros. Aqueles que temiam ao Senhor conversaram uns com os outros, e o Senhor os ouviu com atenção. Quem teme ao Senhor é ouvido. Aleluia. Foi escrito um livro como memorial na presença dele, acerca dos que temiam ao Senhor e honravam o seu nome. Como que dizendo assim: olha, foi registrado um livro com o seu nome, para que Deus nunca se esquecesse de você. É claro que isso é figurado, Deus não precisa de um livro escrito, mas para garantir que Ele nunca vai se esquecer daqueles que o temem. No dia em que eu agir, diz o Senhor dos Exércitos, eles quem? Os que temem ao Senhor, serão o meu tesouro pessoal. Eu terei compaixão deles como um pai tem compaixão dos filhos que serve. Preste atenção, não fala apenas do que Ele te oferece, mas Ele abre o coração, o próprio Deus abre o seu coração e se expõe. E Ele diz o que você é para Ele. E sabe o que Ele disse? Cadê o? Mudou? Vocês serão o meu tesouro pessoal. Você pode imaginar que honra é essa, você e eu sermos chamados do tesouro pessoal de Deus? Será que existe posição mais nobre? Será que existe algo mais vantajoso nesse mundo? Será que existe algo melhor do que a ser alcançado do que ser chamado de o tesouro pessoal de Deus, para falar do quanto você é importante, do quanto Ele te ama, do quanto Ele gosta de você, do quanto Ele cuida de você, do quanto Ele trata de você, porque você se tornou, pelo temor, o tesouro pessoal
de Deus. 18. Então, vocês verão novamente a diferença entre o justo e o ímpio, entre os que servem a Deus e os que não lhe servem. Vamos ficar em pé? Tem promessa de bênção para a tua vida.